Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília, e nesse programa eu tenho a alegria de receber Jeane Versalhes, arquiteta e urbanista e consultora em políticas habitacionais, doutora em Planejamento Urbano e Regional pela FAO, da Universidade de São Paulo, conselheira federal do Conselho de Arquitetura, representando o Paraná, e pesquisadora no Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da Universidade de São Paulo e do Observatório das Metrópoles. Seja bem-vinda, doutora Jeane. É uma alegria ter você com a gente aqui no nosso programa de Justiça e Paz. Nós estamos no momento de campanha da fraternidade, e o tema da campanha da fraternidade, atualmente, em 2026, é a luta pela moradia. Especialmente porque a gente sabe que os mais pobres são aqueles que sofrem mais com a ausência de moradia. E vocês, assim, para mim foi uma alegria conhecer a doutora Jeane, a gente acabou se encontrando num evento lá no Palácio do Planalto, onde estava sendo falado sobre a questão do feminicídio, né, do Pacto Nacional dos Feminicídios e do combate à violência contra as mulheres. A gente também está vivendo um aumento nessa violência registrada, né? Eu sempre digo que não é um aumento da violência per si, ele é um aumento no registro dos casos de violência. E nesse contexto a gente estava ali conversando com os parlamentares, e a gente acabou trocando uma ideia sobre justamente essa luta pela moradia. Seja bem-vinda, doutora Jeane. Cumprimente o nosso público da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, a rádio que toca esperança. Obrigada, Ana Paula. É um prazer estar com vocês aqui neste dia para falar sobre um tema que é muito caro para mim e para todo mundo que luta pela moradia. Queria dar também saudações para todos que estão nos ouvindo. É um tema bastante importante que eu entendo que a campanha da fraternidade vai fazer ressoar ainda mais essa importância dentro da própria campanha e desses dias, enfim, da quaresma, né? Eu acho que é importante a gente situar, inclusive, esse próprio debate que você falou, de onde nós nos encontramos, que tem tudo a ver também com a questão de moradia, né? Porque hoje tanto as famílias de interesse social, mas também, de forma geral, as que mais sofrem pela falta de moradia são mulheres. Então, o nosso déficit habitacional ele tem gênero e tem cor. São mulheres negras, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente aprofundar e transversalizar todo esse debate, tanto com relação à violência contra a mulher, como também à moradia, porque, só para a gente começar a esquentar nosso papo, um dos dados mais importantes assim, que a gente tem com relação a essa transversalidade é, por exemplo, como a importância de uma porta de um banheiro, por exemplo, para a segurança da mulher, que muitas vezes é o único refúgio que ela tem, por exemplo, dentro de uma moradia, para conseguir, enfim, ter uma segurança, né, em algum momento específico. Então, enfim, eu acho que é um tema bastante importante da gente debater, e é muito importante que a igreja tenha reconhecido isso como um tema fundamental para priorizar as famílias de baixa renda, né, dentro das nossas políticas públicas. Com certeza, né? Também a gente pensar nessa perspectiva, porque as pessoas muitas vezes não entendem o que significa a luta por moradia, né? A gente vive hoje no Brasil um paradoxo social. Você tem milhões de pessoas que enfrentam a falta de habitação, a insegurança habitacional, onde um número enorme de imóveis permanece ocioso em áreas urbanas, né? Então, isso é um paradoxo e a gente não pode desconsiderar essa situação quando a gente pensa na luta pela moradia. Só para as pessoas terem uma ideia, né, o censo de 2022, ele mostrou que tem mais ou menos 11 milhões e 400 mil imóveis vazios. Algumas outras metodologias estimam 18 milhões de imóveis vazios.
E o déficit habitacional, ele é estimado num número menor do que esse. Faltam 6 milhões de residências no Brasil. Milhões de famílias não têm onde morar, ou seja, elas moram. A gente sabe que esse número ele é subestimado. Por quê, gente? Porque muitas vezes as pessoas vão se aglomerando numa mesma casa. Então, você chega numa casa onde tem 20 pessoas morando, onde uma família mora em cada quarto. E isso, então, é uma moradia que precisa ser melhorada, né? Ela é uma condição de submoradia, que é o caso, por exemplo, de favelas, é o caso de assentamentos não reconhecidos, pessoas em situação de ameaça de despejo, que a gente fala, né? Então, essas ocupações, algumas são regulares, outras são irregulares, mas de toda forma a gente tem aí um número que perfeitamente poderia abrigar essas famílias, né, doutora Jeane? Exatamente. A gente tem esses dados do déficit habitacional que trazem. A gente fala que a gente tem dois tipos de dados, né? O déficit quantitativo e o déficit qualitativo. O que é isso? O quantitativo é justamente esse dado que número de casas que faltam para as pessoas morarem, de novas casas, né? No caso do déficit qualitativo, são essas casas que a gente precisa reformar ou que precisam de alguma adequação com relação tanto à infraestrutura, como também problemas construtivos, como também inadequações fundiárias, né, que a gente fala quando são irregulares. E quando a gente observa esse número de pessoas, de fato, que faltam, o número de casas que precisam ser construídas e o número de imóveis vazios, é evidente que a gente precisa ter uma política que olhe para esses imóveis vazios e que, sobretudo, estão bem localizados. Se a gente olhar no panorama do Brasil, a gente vai identificar que esses imóveis geralmente estão nos centros urbanos, que têm uma infraestrutura adequada para tanto de proximidade, de terminais de ônibus, de escolas, de uma série de equipamentos urbanos, de cultura, de lazer, que são fundamentais para a gente ter uma moradia digna, né? A gente tem esse conceito de moradia digna, que eu acho que é importante trazer, que é um conceito que vem sendo construído tanto nas Nações Unidas, como também as políticas do Brasil elas se baseiam nesse conceito, né? A gente tem que ter segurança na posse, a gente tem que ter habitabilidade, a gente tem que ter disponibilidade desses serviços no entorno da moradia, a gente tem que ter acesso à cultura, à educação. Então, ter uma moradia digna não é só ter uma moradia que o seu interior esteja habitável. Acho que é importante pontuar isso, assim. Uma moradia digna é uma moradia que tenha acesso a essa cidadania, né? Eu tenho um colega, Gilson Paranhos, que já foi presidente aí da CODAB do DF, ele fala muito isso, assim, que a moradia digna, ela é a moradia que dá acesso a essa cidadania. E eu vejo que essa oportunidade que os imóveis vazios dão para a gente construir uma política de proximidade dos centros, né, e retomar os centros urbanos como um local de moradia digna, tem um potencial muito grande, né? Assim como a gente tem também um potencial muito grande, eu acho que é importante eu pontuar isso aqui, a gente tem uma lei federal, que é a Lei 11.888, lá de 2008, que diz que toda população que tem de 0 a 3 salários mínimos, ela tem o direito da assistência técnica pública e gratuita para habitação de interesse social. A gente chama de ATIS, assistência técnica para habitação de interesse social. E a ATIS, ela é um direito garantido por essa lei federal e que os estados e os municípios, eles precisam implementar diante dos seus recursos e estruturas administrativas. Só que essa lei é pouquíssimo aplicada ainda no Brasil. A gente tem, assim, casos de municípios muito específicos, a CODAB é um exemplo que lá em 2016 começou com os postos de ATIS, que a gente chamava, mas que eu entendo que esse dispositivo legal, ele é um direito que é complementar, inclusive, ao direito da moradia, que está garantido no nosso artigo 6º da Constituição Federal, né, de forma a ser um instrumento para o poder público, nos 3 níveis, né,
de aplicar de fato essa lei para que garanta, por exemplo, a reforma dos imóveis que necessitam ser reformados para garantir essa habitabilidade, enfim, segurança da posse também com relação aos imóveis que não são adequados. E os imóveis vazios podem ser fruto dessa política, em que a gente tem um assessoramento da população, de arquitetos e engenheiros, né, e toda uma equipe também de técnicos sociais, que vai trabalhar junto com a população e com os movimentos sociais para reabilitar esses imóveis vazios que estão nos centros. Então, eu vejo uma potencialidade muito grande. A gente tem, como você disse, né, Ana, de um lado, um déficit enorme, do outro lado, um passivo, né, de imóveis nas cidades que não estão cumprindo sua função social da cidade, que é um princípio, né, do nosso, tanto da nossa Constituição, como também do Estatuto da Cidade, que rege a política das cidades brasileiras. É super interessante a gente pensar sobre isso, né? Assim, só para as pessoas saberem também, no caso do Distrito Federal, essa situação que é retratada no Brasil inteiro, ela é concreta também, né? Então, a gente tem um déficit estimado de 100 mil unidades habitacionais e 150 mil imóveis desocupados. Então, é importante também, você trouxe uma ideia muito interessante, que é a questão da renda das pessoas, né? Hoje, a maior parte de déficit habitacional está concentrada na classe D e E. E uma das críticas que a gente faz aqui na luta pela moradia do Distrito Federal é que os empreendimentos imobiliários que o governo do Distrito Federal impulsiona são para classes A, B e C. Então, isso faz com que você tenha esse déficit habitacional da classe D e E não sendo tratado, né? A gente também tem, assim, em 2025, saiu uma notícia recentíssima, nessa semana, de que o Minha Casa Minha Vida já responde por metade dos lançamentos e vendas do mercado imobiliário brasileiro e fez com que houvesse um recorde em 2025 de lançamento, venda e oferta de imóveis. Isso é super importante, principalmente para a classe C, né, onde a gente pensa ali uma classe que começou a ascender socialmente, mas ainda tem dificuldade de acessar financiamento, não tem condições de comprar os imóveis que sejam de uma renda maior, e também a classe C, essa geralmente era aquelas pessoas que não tinham acesso a uma assistência técnica de qualidade, que você mencionou também, né? Então, quem construía a própria casa é o pessoal que realmente levanta a própria casa do jeito que dá, né? E aí você está trazendo uma alternativa a esse público de uma casa que já tem a sua constituição, seus elementos essenciais, já tem a parte do banheiro, né? Isso fazia também com que essa questão de construir, como é que você é o seu modelo construtivo, né? Se a pessoa nunca viveu numa moradia estruturada, qual é o referencial dela de modelo de construção e que ela vai ter na casa dela? Então, também, às vezes, era difícil a pessoa organizar, essa família organizar essa residência para que ele tivesse um padrão de construção mais adequado e, da mesma forma, era melhor do que a situação de rua, do que a situação de moradia extremamente precária, né, o barraco. Então, assim, a gente vê que tem um incremento também, um incentivo governamental para essas situações. Vocês, no CAL, fizeram uma pesquisa relacionada à moradia, não foi, doutora Giane? Então, a gente, na verdade, assim, a gente tem uma parceria com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, que faz parte do governo federal, e que essa pesquisa durou os últimos 3 anos, um acordo de cooperação que finalizou agora no final do ano passado, e essa pesquisa, ela avaliou um pouco, inicialmente, quais eram os projetos que os conselhos estaduais, no caso dos conselhos estaduais de arquitetura e urbanismo, fomentaram por meio de acesso de editais e de eventos, uma série de tipos de ações, projetos que
incentivavam a habitação de interesse social. Então, num primeiro momento, essa pesquisa ela fez isso. E um dos frutos dessa pesquisa, e daí por parte do IPEA, que eles desenvolveram foi exatamente o mapeamento das inadequações habitacionais, ou seja, quais são os tipos de problemáticas que a gente tem na habitação a partir do CAD único. E eles fizeram um mapeamento que conseguiu georreferenciar esses dados de forma a também fazer um recorte de gênero e de raça. É uma nota técnica que o IPEA produziu agora no ano passado, é bem recente, e traz esses dados do CAD único. E, na verdade, assim, é interessante que ao observar os mapas, assim, quando a gente observa o mapa da inadequação habitacional no Brasil, ele, na verdade, reforça as nossas desigualdades já existentes nos estados, né? Então, a gente pode... É importante comentar isso, que até quando a gente compara, por exemplo, onde que se formam mais arquitetos e urbanistas, e no nosso caso, no Conselho, a gente tem esses números, né? A gente observa que são em locais que não têm a maior quantidade de inadequações, né? Como o Sul-Sudeste. Agora, quando a gente observa, principalmente no Norte e Nordeste, a gente tem uma quantidade, uma concentração de inadequações habitacionais muito grande, e isso reflete no próprio déficit habitacional. Então, é importante comentar que, de fato, a moradia é um elemento estruturante para a desigualdade, né? Então, ter uma moradia digna é um fator estruturante. E colocar isso no centro, como a campanha da Fraternidade vem fazendo, é fundamental para que a gente possa, e aí, assim, o nosso objetivo, né, é colocar a moradia no orçamento. Porque a gente pode discutir arranjos possíveis, políticas diferentes, mas se a gente não tem uma garantia de orçamento, a gente não tem... E assim, eu digo orçamento para moradia subsidiada, né? Porque, como você comentou, né, Ana, o que acontece? A gente tem hoje o próprio Minha Casa Minha Vida, mas também outras políticas, como recentemente foi lançado o Reforma Casa Brasil, que é um programa que veio diretamente sobre essa questão da reforma, e não da construção de casas novas, né? Só que, assim como Minha Casa Minha Vida, na sua maioria, né, o Reforma Casa Brasil, ele trabalha através de financiamento. E a gente sabe que as classes D e E, que são esse recorte da habitação de interesse social de famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos, né, elas não têm uma capacidade de financiamento. Isso significa que elas não têm acesso tão facilitado a essas políticas, né? Então, da mesma forma, a gente precisa ter uma política que seja mais focada com subsídios mesmo incluídos no orçamento, para que a gente possa ter um atendimento dessa faixa, né? Então, de fato, Minha Casa Minha Vida, esse programa, tanto Minha Casa Minha Vida, que incluiu uma linha de reformas, né? Como também esse programa, que é esse detalhamento, digamos assim, do Minha Casa Minha Vida para reformas, que é o programa Reforma Casa Brasil, eles foram avanços muito importantes, porque antes não se tinha nenhuma política relacionada à reforma, mas ainda não conseguem atingir quem de fato mais precisa de reformas, que é essa classe mais baixa mesmo, assim, né? Se a gente for identificar que elas não conseguem ter esse financiamento. Então, fazer esse financiamento, né? De forma, assim, em massa, né? Claro que tem algumas famílias que assumem, mas a gente tem que pensar que é fundamental, então, colocar isso no orçamento e colocar como uma prioridade, né, dos programas, e eu acho que é dessa forma que a gente tem assistido muitas iniciativas pontuais de municípios mesmo, né, que acabam tendo um protagonismo de inserir nos seus orçamentos essas políticas, né, então, apesar de ter uma regulamentação federal, isso rebate no município, e é no município que a gente pode pensar isso de forma mais detalhada, com os agentes e territórios que a gente tem. Isso é super importante mesmo, né, doutora Jane? Eu lembrei agora aqui também daquela questão que quem recebe
o BPC, né, o benefício de prestação continuada, no início desse ano, agora em 2026, teve a dívida do Minha Casa Minha Vida zerada. Então, a gente sabe que quem sobrevive do BPC, né, e assim, são muitas pessoas que realmente vivem do BPC, né, são famílias que são beneficiárias, né, do Bolsa Família, que tenham um membro contemplado no benefício de prestação continuada, e essas famílias receberam essa isenção do pagamento das prestações. Então, a gente conecta, assim, são 2 programas de transferência de renda, que buscam diminuir essa desigualdade social, atingem esse público, de fato, que é o público mais pobre, e facilita para que haja o acesso à moradia e a permanência na moradia, porque a gente sabe também que muitas pessoas, quando conseguem comprar essa casa facilitada, elas muitas vezes não conseguem permanecer, porque tem empregos que não são estáveis. Então, naquele momento, a pessoa fez o financiamento, ela estava empregada, depois ela perde o emprego, então ela não consegue fazer o pagamento das prestações, continuar o pagamento das prestações, e isso vai fazendo com que ela tenha uma perspectiva de abandono dos imóveis, né? Então, ela volta para aquela situação de precariedade novamente. E é importante, assim, você falou que não existe no orçamento, né? Não existe na política pública. Ou se transforma numa ideia de política pública que não é executada. Então, eu acho que são múltiplas as alternativas, e o que é mais importante é esse recorte mesmo para quem é mais pobre. É importante falar também, você mencionou da política de desocupação, de ocupação de imóveis que estão desocupados, né? E em várias cidades, quando tentam fazer esse tipo de política, há uma resistência muito grande, porque são as famílias tradicionais, as famílias que têm mais dinheiro, e adquiriram esse patrimônio ao longo das gerações, e muitas vezes mantêm esse patrimônio devendo IPTU, não cumprindo com as suas regras condominiais, e vão arrastando essa situação, porque o valor do imóvel é um valor muito grande, ele se valorizou no contexto da posição dentro da cidade. Então, assim, são múltiplas as alternativas que a gente teria para abordar essas questões. E o que eu acho importante, agora a gente já vai caminhando para o nosso encerramento, nosso programa é bem curtinho, né? Para falar sobre os objetivos da campanha da fraternidade, né? Ele coloca como a moradia digna como prioridade e direito. Esse é o objetivo geral, junto aos demais bens e serviços essenciais a toda a população, que foi o que você colocou no início da sua fala, dizendo que junto com a moradia tem outros serviços sociais que vêm junto, devem vir junto, para que essa moradia seja de fato considerada digna. É ter uma escola perto de casa, ter uma unidade básica de saúde, ter um médico da família fazendo assistência, tudo isso está concatenado, mas a moradia ela é o primeiro passo para que esses direitos eles se efetivem de maneira mais plena. E com objetivos específicos, a campanha traz analisar a realidade da moradia precária no Brasil, identificar as omissões do poder público e da sociedade civil frente à universalização dos direitos à moradia e à cidade. Acho importante, a gente podia fazer um programa só de acesso à cidade depois. Conscientizar sobre a necessidade de teto, terra e trabalho para todos, que é já o ensino social da igreja desde o Papa Francisco, e agora o Papa Leão, ele reforça a continuidade dessa necessidade de teto, terra e trabalho para todos, corrigir a compreensão da mercadoria, da moradia, do lugar de mercadoria para um lugar de necessidade social, de dignidade mesmo, de ser um direito social que a gente tem que lutar. Fortalecer a presença eclesial e o compromisso sócio-transformador junto aos mais pobres, ou seja, esse olhar da igreja para as pessoas que são mais necessitadas, para essa classe D e E, que não tem acesso a esses direitos, né, seus direitos cerceados, e empenhar-se para efetivar leis e viabilizar políticas públicas de moradia em todas as esferas sociais e políticas. Que é uma parte, é isso que você falou, a gente já tem hoje uma legislação robusta que garante o acesso à moradia, mas a gente ainda não efetiva isso por meio de um orçamento público que seja fortalecido para essas moradias populares. Doutora Jeane, uma mensagem final dessa conexão da campanha da Fraternidade de 2026 com as lutas pela moradia que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo traz
para esse diálogo da sociedade civil? Ana Paula, eu acredito que a gente reforçar que a moradia digna é um meio de ter cidadania para todos, né, e de ter arquitetura e urbanismo para todos também, e que moradia também é uma questão de saúde pública. Eu acho que é importante comentar isso. E a gente só vai conseguir, de fato, atingir tanto essa cidadania quanto essa questão de saúde pública, como esse acesso à cidade, se a gente tiver, de fato, uma moradia que garanta a segurança, que garanta a disponibilidade de serviços públicos, que garanta a habitabilidade, que seja acessível, que garanta a educação também, que garanta o acesso à cultura e à cidade. Agradeço muito, Ana Paula, pelo espaço. Espero a gente se encontrar em outros momentos para discutir sobre esse tema. Muito obrigada pela sua participação. Hoje nós conversamos com a doutora Giane Versari, que é arquiteta e urbanista e consultora em políticas habitacionais no nosso programa de Justiça e Paz. Nós desejamos que a semana seja repleta de justiça e paz e que todos possamos continuar juntos na luta pela moradia. Vou terminar esse apanhado do programa fazendo um informe, né, sobre o quinto Encontro Nacional brasileiro das Comissões de Justiça e Paz, que está acontecendo agora no último fim de semana de fevereiro, aqui em Brasília, no Centro Cultural Missionário, na 905 Sul, onde as Comissões de Justiça e Paz se encontram para dialogar sobre esse tema da campanha da fraternidade e outros temas também que vão permear 2026, como as eleições. É importante, a gente sempre faz uma colocação, doutora Jane, de quem você vota define como acontece a sua vida. E, nesse sentido, a gente tem que buscar escolher candidatos que realmente defendam a moradia popular para que a desigualdade social diminua e que a gente possa ter cada vez mais as famílias estruturadas, numa situação de bem-estar, numa situação de completude, para elas poderem viver plenamente a sua vida. Então, um grande abraço. Na sequência, vocês ficam com a Simone Furquim, que traz uma reflexão do Evangelho para a nossa semana, e depois com Dom Paulo César, nossa palavra do pastor, que nos refere agora nessa quaresma para essa caminhada de conversão diariamente. Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 5, 43 a 48. O evangelista Mateus nos apresenta Jesus no alto da montanha, proclamando a nova justiça do reino de Deus. Do capítulo 5 ao 7, encontramos o chamado Sermão da Montanha, no qual Jesus não anula a lei, mas a leva à sua plenitude, restaurando o projeto original do Pai. Um projeto que, ao longo do tempo, havia sido interpretado de modo rígido e excludente, gerando inimizades, exclusões e até perseguições. No texto de hoje, Jesus nos pede algo que, à primeira vista, parece impossível: amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E conclui com uma exigência ainda mais desafiadora: sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Mas que perfeição é essa? Não se trata de uma perfeição moral sem falhas, nem de um ideal inatingível. A palavra aponta para integridade, inteireza de coração. Ser perfeito aqui é viver em profunda comunhão com Deus, deixando que o amor do Pai molde nossas atitudes. É participar da lógica do reino, onde o amor não é seletivo, mas gratuito e universal. Jesus revela o rosto de um Pai que faz nascer o sol sobre bons e maus e cair a chuva sobre justos e injustos. Amar apenas quem nos ama não nos distingue. Qualquer pessoa fez isso. O diferencial do discípulo é romper o ciclo da vingança e do ressentimento. O ódio não vem de Deus, o ódio aprisiona.
Deus, ao contrário, liberta. Ao reformular o mandamento antigo, que é amarás o teu próximo, conforme Levítico, Jesus amplia seus horizontes, ou seja, o próximo agora inclui também o inimigo. Ele vai dizer: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Por isso aqui o que se espera é romper com a relação de inimizade e construir o caminho da paz verdadeira. E qual é o caminho que o Nazareno nos mostrou para a construção da paz? O caminho do amor, que desarma, que não responde violência com violência, que não reduz o outro à condição de inimigo. Por isso ele afirma: assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. E recordemos também neste mesmo capítulo 5, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Trazendo essa palavra para o nosso contexto social, especialmente em tempos de eleições, somos convidadas a rever a forma como tratamos nossos opositores. A lógica do Evangelho não nos permite transformar o diferente em inimigo absoluto. Como cristãos e cidadãos e cidadãs, somos chamados a construir debates firmes, mas respeitosos, posições claras, mas sem ódio, participação política, mas sem desumanização do outro. Se queremos ser íntegros com o projeto de Deus, precisamos romper com visões autoritárias e antidemocráticas que alimentam divisões e ressentimentos. Amar o inimigo nesse contexto significa reconhecer a dignidade de quem pensa diferente, preservar o diálogo e não permitir que o ódio determine nossas escolhas. Recordemos ainda que ao rezarmos o Pai Nosso, pedimos todos os dias: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão transforma a dinâmica da vida. Ele torna as relações humanas novamente possíveis, rompe com o ciclo da violência e impede que o mal tenha a última palavra. Este é um exercício que pode se iniciar neste período da Quaresma. Começa em gestos concretos. Abrir-se ao diálogo, exercitar a escuta, respeitar as diferenças, rever preconceitos, vigiar nossas palavras e atitudes. É assim que vamos, pouco a pouco, derrubando muros e construindo pontes. O Evangelho de hoje não é ingênuo, ele é exigente, mas é também profundamente libertador, porque somente o amor é capaz de gerar a paz que todos desejamos. Que o Senhor nos conceda a graça de viver essa integridade do coração e assim sermos verdadeiramente filhos e filhas do Pai. Amém. Justiça e paz
Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo